Ok, já entendi um pouco sobre o que é o estresse, já entendi um pouco sobre como ele nos faz mal, mas espera lá, como é que eu sei se eu estou estressado ou estressada? Existe algum jeito? Tudo bem, boa parte das pessoas que estão muito estressadas, facilmente você vê isso na cara delas. Mas pessoal, existe muita gente, mas muita gente, que está estressado de forma crônica sem transparecer. E é aí que mora o perigo. E por que o estresse é prejudicial? Quais são os mecanismos que fazem com que uma vida vivida sob estresse contínuo traga problemas para a gente? Basicamente, a gente está falando aqui do estresse crônico, daquela sensação crônica de raiva, de medo, de se sentir acuado, fugindo aí de um leão que está querendo te matar ou de um assaltante com uma arma na sua cabeça o tempo inteiro. Ou seja, numa luta contínua para sobrevivência, pessoal. É uma sensação de competição e de sobrevivência, como se você, de fato, a sua vida dependesse daquilo. Tá? Isso é muito importante falar pelo seguinte: felizmente, nesses 7 bilhões e tantos de pessoas no mundo, a minoria hoje em dia já teve uma situação dessa na vida, de ter um animal faminto prestes a matá-lo, ou de estar numa situação de guerra, de violência, enfim, de prestes a ser assassinado, ou submetido a um crime contra a humanidade importante. Né? Ou um acidente mesmo, um acidente qualquer. A grande maioria das pessoas não está devidamente calibrada para esse tipo de sensação. E aí o problema não é que você vá se estressar com uma situação que te gere risco de óbito. Claro que não. A gente foi feito para isso, para se estressar, para lutar, para brigar, para correr, para fugir ou para fingir de morto, quando numa situação de ameaça à vida. Tá? Isso está ok. O problema é você ter essa experiência, né, de sentir esse estresse, essa reação a uma situação que não está gerando um risco de vida. Só que você na sua cabeça acha que está. E pior, que isso seja crônico, todo dia, ou boa parte dos seus dias. E aí o que vai acontecer? O que vai gerar? Você tem um fator estressor, seja no trabalho, na família, social, cultural, finanças, meio ambiente. Vai gerar uma resposta natural ao estresse dessa de luta, fuga ou paralisia. Vai ativar o sistema nervoso central e o sistema nervoso simpático com muita adrenalina, muito cortisol. Através da ativação neuroendócrina, o cortisol sobe bastante. Você vai ter uma ativação do sistema de coagulação nos vasos, uma ativação imune com uma inflamação em excesso para que você gaste todas as suas energias para sobreviver. Ok? Isso, passando de uma forma aguda para crônica, vai gerar uma aterosclerose acelerada, formação de placas de gordura obstrutivas nas artérias ou instabilidade do endotélio, da pele de dentro das artérias, fissuras nesse endotélio, levando a risco de trombose desse endotélio e infarto. Então, as artérias podem fechar por elas trombosarem por essas fissuras no endotélio ou por placas de gordura que vão sendo progressivamente criadas e aumentadas ao longo desse período de sofrimento do estresse crônico. Levando então a falta de oxigenação das células do coração, instabilidade elétrica, arritmias graves. E aí, no final das contas, vai gerar um infarto do coração, se forem obstruções nas regiões das artérias que vão para o cérebro, derrame cerebral, fibrilação atrial, arritmias fatais, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, sequelas e morte. Então, esse é um mecanismo que o estresse crônico pode levar a doenças e levar à morte. Naquele slide anterior eu falei um pouco sobre os mecanismos biológicos que o estresse crônico vai levar a pessoa a adoecer, e a ter um infarto, um derrame ou arritmias fatais. Aqui eu falo um pouquinho sobre a questão comportamental. Então, assim, independente das ações deletérias diretas no organismo do ponto de vista biológico, o estresse ele por si só vai predispor o indivíduo a algumas outras questões psicossociais. Primeiro, ele não vai aderir a hábitos de vida saudáveis, ele vai tender a não aderir a esses hábitos. Então ele vai tender a ter uma alimentação mais inadequada, ele vai tender a ter mais sedentarismo, ele vai tender a não tomar medicamentos que eventualmente ele precise tomar para controle de algumas situações, de alguns riscos ou doenças. Ele vai tender a não se aderir ou não procurar acompanhamentos psicoterapêuticos e também não vai ser uma pessoa que vai aceitar muito bem o suporte social. Ele vai tender a ficar mais isolado, mais negacionista, do que sentir o apoio, receber o apoio social, o apoio de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, perante uma situação de dificuldade, de estresse. Por outro lado, além dele não fazer coisas positivas ou deixar de fazer coisas boas, ele vai tender a praticar hábitos que geram mais risco do que benefício. Por exemplo, tabagismo, etilismo, drogas ilícitas ou tranquilizantes, relacionamentos doentios e todos os outros tipos de vícios e de indulgências, né, de prazeres que a pessoa acaba se
possibilitando por ela achar que ela está passando por muito estresse e tudo, então ela tem que ter um pouco de prazer na vida. Então vamos curtir o máximo que puder, vamos beber o tanto que puder, vamos comer besteira o tanto que puder, porque, né, afinal de contas, né, trabalho tanto, ralo tanto, faço tanta coisa, me estresso tanto, pelo menos isso, né? E aí é que ela se engana, porque esse é um comportamento, esse é um estilo de vida que ele é insustentável. Então ela precisa rever o porquê que ela está passando a maior parte da vida dela, que é trabalhando, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Com uma coisa que ela não gosta, sofrendo situações que lhe desagradam por completo, suportando isso e, por outro lado, tendo comportamentos e hábitos de vida ruins que vão levá-la numa espiral decadente e descendente de doença e de, eventualmente, um óbito ou uma sequela grave. E eu trouxe 2 livros para mostrar para vocês o quanto que o estresse é algo muito antigo, eu diria até milenar. Esse livro, ele é da década de 80. Tá? É um livro fantástico, que parece que foi escrito ontem. Foi um livro desenhado mais para o estresse do executivo da época. É um livro de um médico do trabalho. É bem interessante, é Dr. Hudson de Araújo Couto. E ele transcorre aí várias e várias páginas e é muito atual. É como se ele tivesse sido escrito ontem, mostrando que o estresse está presente nas nossas vidas já há pelo menos 40 anos. E esse livro é um diário dos estoicos. E basicamente são 3 aqui os estoicos que esse autor faz uma atualização da filosofia estoica, que é o Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, que não foi um filósofo, mas deixou um diário fantástico com muita filosofia estoica para o nosso aprendizado. E esses 3 autores, eles datam da época de Cristo, né? Um pouco depois de Cristo. Então, é para mostrar para vocês que o estresse ele faz parte da nossa genética, da nossa alma humana, independente da época que a gente vive, seja 2000 anos atrás, seja há 40 anos atrás, seja agora. E várias das ferramentas, várias das ideias, das dicas para lidar com o estresse já existem há mais de 2000 anos. Basta a gente colocar em prática. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Bom, pessoal, e como que a gente sabe se a gente está estressado, né? Devido à vida contemporânea e ao corre-corre de uma era digital, onde nós vivemos atualmente, é muito mais fácil perguntar quem não se encontra, né, estressado. E aí há várias teorias que dizem que, né, qualquer nível de estresse é deletério e há outras que dizem que a ausência de estresse é até ruim também, né, gera uma desmotivação e é o estresse da monotonia. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, né, que a pessoa pode ter quando está estressado. Existem, no entanto, vários indicadores e os sintomas podem te ajudar um pouco. Sintomas psicológicos, psicos, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, sentimentos de raiva, angústia, período de depressão. E isso pode ser secundário ao estresse. Mentais, fadiga mental, dificuldade de concentração, de foco, atenção, perda de memória, também um indicativo que você pode estar estressado. E os sintomas físicos, desde dores de cabeça, na nuca, tontura, vertigem, nó na garganta, dores no peito, palpitações, dores de barriga, seja na região do estômago ou mais para baixo, constipação ou diarreia, dermatites, falta de ar, sinal de tensão, dor nos músculos, do pescoço, dos ombros, fadiga física mesmo, falta de ânimo, de energia, dores articulares e dores no corpo em geral. Então é muito complicado, porque tudo pode ser estresse, né? Mas se você está bem de saúde, sabe que não tem nenhuma doença, nenhum problema grave, está numa fase braba, né, de trabalho, de algum estresse psicológico, social, familiar, financeiro, e começa a ter sintomas assim, recorrentes, é provável que seja do estresse. Mas é sempre lembrar o seguinte, muito importante ter certeza que não tem nada grave por trás. Então, a gente nunca pode considerar que os sintomas físicos eles são puramente psicológicos ou por estresse. Porque pode ser que a pessoa tenha, às vezes, um câncer de estômago e ela está manifestando alguns sintomas, coincidentemente está estressado com alguma coisa e você acha que é estresse, não faz endoscopia, deixa passar um câncer potencialmente curável. Mesmo falando com doença do coração, né? Às vezes a pessoa está tendo sintoma cardíaco, é um equivalente anginoso, uma angina, também está estressado e aí você acaba deixando passar batido aí uma obstrução que pode gerar um infarto e o óbito porque acha que é só um problema de estresse. Por isso que é importante uma avaliação mais detalhada.